Boa noite a todos. Estamos começando a nossa aula oficialmente aqui. Nós estamos dando a aula de introdução à filosofia. Ela é oficialmente a segunda aula do curso do ITEBS, que é o Instituto Batista, o Seminário Batista, aqui da cidade de Campina Grande. E a gente vai continuar. E aí eu queria saber de vocês, tanto, acho que só o Ryan já falou, mas vocês que estão me vendo aí, o que vocês já estudaram de filosofia? O que vocês sabem, entendem? O que vocês já... Qual a compreensão mais ou menos de vocês da filosofia? Porque ele tá com áudio ainda. Hã? Ele tá com áudio ainda. Quem? O outro menino que tá na live também. Acho que tá. O Rosenildo tá aí? Rosenildo não. É o Rosenildo. Rosenildo? Ele tá aqui, o áudio dele tá aqui. O Zenildo sumiu aqui. Estava aqui. E aí sumiu. Então. O que é a filosofia? A gente tem a filosofia, a palavra filosofia, que é o amor pelo saber. Aquilo que está no seminário. Jocínio, você já sabe. Isso aí você já sabe. Então, a filosofia é essa busca pelo saber. O amor ao saber. Então, é isso que significa a palavra filosofia. E a filosofia, ela tem em si a busca pela verdade. Então, os filósofos, ou aquele que se propõe a filosofar, o seu fim último é a busca pela sabedoria. Então, a atitude filosófica tem como espanto com a realidade, com o novo. O homem que se percebe e ele se espanta com a realidade, né? Ele tem um encontro com a realidade e ele começa a indagar a respeito da realidade. O porquê, o que são as coisas. Então, o ser humano, quando se percebe como tal, e quando ele começa a perguntar sobre as coisas, nós temos aí o princípio dessa atitude filosófica, né? Que é o espanto com a realidade, né? Com o assombro com a realidade. Então, é a partir daí que se começa a atitude filosófica. Não quer dizer que você está filosofando, mas começa essa atitude filosófica. Todos nós temos uma necessidade de explicar aquilo que está ao nosso redor. Então, a gente tem essa curiosidade, né? Então, tem uma frase do Aristóteles, na sua metafísica, que ele diz que todo homem tende ao saber. Todo ser humano tende ao saber. Todo ser humano se inclina ao saber. Ele tem essa curiosidade. É a curiosidade de saber que nos move. É isso que move a raça humana. Entendeu? Então, é dessa curiosidade do ser humano que nasce a filosofia. Certo? Dá um ok, dá um joia aí, para ver se está acompanhando. O Rian. Rian tá aí ainda? Estamos estando aí. Tá estudando? Então tá tudo certo. Então, é a partir disso que nasce na atitude filosófica do espanto, é que começa a filosofia. E aí a gente entende que o ser humano ele começa a tentar explicar a sua realidade primeiramente da forma mítica. Então a gente tem todos os mitos.
os mitos da criação, a criação grega, a Babilônia, o próprio cristianismo depois, o judaísmo com Éden. Então, todos esses são tentativas de explicar a realidade, primeiramente através dos mitos. E aí você tem um mito que é interessante da criação dos gregos. Vou ler meu livro aqui. E você tem um exemplo disso. Que é bem interessante. Botei meu livro. Aqui. Olha o que diz. Esse aqui é da criação dos deuses, da Teogonia. A origem dos deuses de Hesíodo. Fala assim. Um dia as musas ensinaram a Hesíodo belo canto, quando ele pastoreava as ovelhas, no sopé do divino monte Hélicon. Esta palavra, primeiro, disseram-me as deusas. Musas Olimpíades, virgens de Deus, porta Egito. Pastores agrestes, vis infâmias e ventre só. Sabemos dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos. E sabemos se queremos dar a ouvir revelações. Então, as primeiras tentativas, aqui é uma das tentativas de explicar a realidade, a teogonia de Hesíodo, de forma mítica, de forma fantástica, como as coisas foram criadas. Então, você vê isso em todas as culturas, uma forma de tentar explicar a realidade. Então, a primeira tentativa é através do mito. Né? E a palavra mito vem do grego, mitos, que vem de miteio, que significa contar, narrar, falar alguma coisa para os outros. O verbo também miteo, que é conversar, contar, anunciar, nomear. É uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. A origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais. Então, tudo isso são tentativas de explicar a realidade do ser humano. Então, você vê isso em todas as culturas. Você tem os seus mitos, como aquela civilização se iniciou. Então, cada uma delas tenta explicar, de alguma forma, a realidade. A questão da Grécia, nós vamos falar onde começou, de fato, a filosofia, foi Hesíodo e Homero, os grandes poetas e os educadores. E eles estão por volta do ano 800 a.C. Você tem Hesíodo e Homero. E aí você pode perguntar, mas por que falam que é a Grécia que é o lugar do nascimento da filosofia? Se em vários povos tem essa tentativa mítica de falar acerca da realidade, de contar das coisas que estão ao seu redor, por que é na Grécia que acontece isso? Então, a gente coloca a Grécia como o berço da filosofia, porque foi ali na Grécia, o primeiro lugar onde se tentou explicar a realidade através da razão. Então, ali foi o primeiro lugar em que os filósofos, as pessoas que estavam ali, tentaram explicar tudo que estava ao seu redor sem ser por mitos, mas através da razão. Então, tentativas. É claro que a gente vai ver, isso está ao redor. Está ao redor dos filósofos ali, todos os mitos, os deuses. Os deuses são muito presentes no pensamento grego antigo. Né? Os deuses estão entre os homens. Então, não tem uma quebra, né, do mito para a racionalidade. Ou, como a gente fala, do mito ao logos, ao pensamento. Não, é um processo, né, que vai acontecendo. E isso acontece, primeiramente, no ano 800 a.C., né? Na Grécia Antiga, é claro. Né? Tem outras civilizações muito mais antigas que vão tentando explicar das suas maneiras a realidade. E aí, por que a Grécia? E aí, não sei, você pessoal aí do Instagram, é complicado, porque eu quero mostrar um mapa, é que eu posso mostrar. Para quem está no Zoom, você consegue ver. Deixa eu botar aqui.
Vocês estão vendo a minha tela aí? O Ryan, tá conseguindo ver? Dá para ver. Dá para ver? Legal. O pessoal do Zoom, aqui. Vê se vocês conseguem ver aí. Não sei se eles conseguem ver alguma coisa. Esse é o mapa da Grécia na época do sexto século antes de Cristo. E aí a gente vê a Grécia. A Grécia é essa mão, né? Parece uma mão. Né? Você vê aqui. Tá vendo aí, Ryan? Consegue enxergar? Uma mão, né? Parece uma mão. Né? Exato. Aqui está o mar Mediterrâneo. E aqui são as colônias gregas. A Grécia, as colônias gregas e a Grécia aqui começou a se expandir pelo Mediterrâneo. E aí iniciaram-se essas colônias aqui ao redor, aqui na Ásia Menor, nessa região da Ásia Menor. A ilha de Creta aqui também. E a partir dessa expansão grega, começou o comércio com outros povos, com os egípcios, os macedônios lá em cima, vários outros povos. Então eles começam a trocar. E a partir dessa troca de informações e de deuses, eles vão enxergando outras realidades que eles não estavam acostumados a partir do século VI antes de Cristo. Então eles começam a ver, a notar isso, e aí a filosofia nasce nesse lugar. Como você vendo, a Grécia é uma península. Por causa disso, ela teve que construir barcos para fazer comércio. Então, esses barcos ajudaram. Você tem o advento da moeda, também o comércio, a moeda, os barcos avançados. Então, tudo isso ajudou, essa tecnologia ajudou para que houvesse essa troca de informações com outros povos, para além dos povos gregos. Conseguiram ver aí, pessoal aí do Instagram? Se eu voltar para lá aqui. Deixa eu voltar. Rapaz, aqui. Aí voltou. Então, você vê, a Grécia é privilegiada. Nós chamamos, o milagre grego, né? Por causa do comércio, das navegações e também do advento das polis, das cidades gregas. As polis, as cidades gregas, deram esse suporte para que as pessoas pudessem começar a pensar acerca da realidade. Também tem isso, o advento da polis. Essas cidades-estados gregas, né? Você tem Esparta, você tem Atenas, você tem onde nasce o berço da filosofia, que é Mileto, que a gente viu ali, é uma das colônias gregas. Então, você tem isso, você tem a troca de informações, troca de mitos, e eles começam a enxergar, opa, calma aí. Lá no Egito tem deuses. A gente tem deuses aqui. Mas a gente achava que éramos únicos. Como é que isso? Então, é relativo isso? Muda? Então, começa a se colocar em xeque as divindades. Então, a partir disso, dessa troca do comércio, das navegações, das polis, das cidades gregas, cidades-estados gregos, dá essa base para que a filosofia nascesse ali na Grécia. Então, e a partir disso, começa a filosofia. E a gente coloca como marco, né, no século VI a.C., por volta de 546 a.C., com Tales de Mileto. E aí, o grande pensamento dele, filosófico, é a constatação que ele faz de que tudo é feito de água, ou tudo é água. Eu pergunto para vocês, tanto no Zoom quanto aqui, por quê que falar que tudo é água é um pensamento filosófico?
Por quê, ô, Ian? Rapaz, Por que que você assim, acha? eu creio que ele olhava para o contexto dele, olhando ao redor, porque se a gente for olhar no mapa, a Grécia ela é totalmente rodeada de mar. Sim, Então ele olhava para aquilo e começava a pensar, a filosofar. Naquele pensamento dele, era um pensamento primitivo, se a gente for olhar do meio científico, no meio dos métodos. E se a gente tentar levar mais adiante isso, não tem assim, uma resposta concreta. Hein? Pelo menos eu, olhando assim. sim. Então, mas chegou próximo aí. Eles começaram a pensar acerca da realidade. Né? Eles estão ali, você viu, né? É uma península, né? Tá de frente ao mar. Exato. Você tem os animais, né? A gente, nosso corpo é formado de De água. grande parte de água. Se a gente parar de beber água, a gente morre. Você tem também, quando a gente morre, observando os animais, eles secam, né? A água vai embora. Você vê a chuva, né? Quando molha o campo, né? Ele fica verde, traz vida. Então, você vê por que essa frase, tudo é feito de água, tudo é água, é uma frase de atitude filosófica, porque é parte da observação do filósofo, Tales. O Tales observa a realidade e aí ele fala, tudo é feito de água. Então, ele consegue elaborar um pensamento a partir da observação. Por isso que a gente coloca como o Tales como o primeiro filósofo que pensa a realidade não de forma mítica. Ele não fala que foi Poseidon que criou todas as coisas, mas ele fala que tudo é feito de água. E uma outra coisa interessante, o pensamento grego, você tem a physis, ou a natureza. A Grécia é banhada de água, isso aí, Joacim. Exatamente. Então, você tem a physis, que é a natureza. Então, a physis é a base de tudo. E a physis é eterna. Então, tudo que está na natureza, ela nunca acaba. Ela sempre é um ciclo interminável de um eterno retorno de todas as coisas. Então, olha as estações, os animais que morrem e voltam com a terra, né, que se alimenta dos animais, né, com tudo isso que está ao redor, a água da chuva que evapora e que volta. Então, toda essa observação, o pensamento grego, a cosmogonia grega, ela tem como a physis, a natureza, como uma grande base disso tudo. Então, tudo retorna. Tudo é um eterno retorno. Então, é importante a gente entender isso. Que a gente tem um outro pensamento agora. Né, de que as coisas terminam, que as coisas se iniciam e que as coisas acabam. Para os gregos, não. A physis, ou a natureza, ela é eterna. O que há é a criação dentro da physis. Então, a manipulação dentro da physis. Então, a gente viu a teogonia, que fala sobre a criação das coisas, fala sobre manipulação. Fala que deuses que se deitaram com outros deuses, e aí tiveram filhos, e aí eles manipularam a terra, aí teve a mãe, né, que é Gel, que é Gaia, a terra, e aí tem essa confusão toda da teogonia grega. Então é importante a gente falar sobre isso. Então, é Tales esse cara, o primeiro cara que pensa e tem uma atitude filosófica. Por isso que é importante Tales de Mileto no século VI, por volta de 546 a.C. Esse período é o período pré-socrático, porque veio antes de Sócrates. E os filósofos que são os pré-socráticos, depois, quem quiser, vou disponibilizar. Eu abri uma conta no Google Classroom, e aí dá para colocar os documentos lá para acompanhar melhor. Então, o Tales é o primeiro filósofo, e aí esse período pré-socrático, que veio, obviamente,
antes de Sócrates, né? E Sócrates é o grande marco do que a gente entende por filosofia hoje. E eles também são chamados de filósofos, são os físicos. Por quê? A gente está falando de física, da natureza. Eles queriam saber qual era o princípio das coisas, do que as coisas eram feitas. Então, a pergunta do Tales, né, que fala que tudo é feito de água, e os outros filósofos dessa época, eles queriam saber do que as coisas eram feitas. Então, eles são chamados de físicos. Entendeu? Então, você tem Tales, e aí você tem outros filósofos que vão pensando acerca dos princípios das coisas. E aí eu quero correr esse pedaço, depois pode ler um pouquinho mais sobre isso, disponibilizo algum material. E aí eu queria falar de dois filósofos desse período, antes da gente começar a aula de hoje, que é para dar para eles, que é sobre os sofistas. Mas você tem dois filósofos do período pré-socrático que são muito importantes, que é Heráclito e Parmênides. Por que esses caras são importantes? Primeiramente, Heráclito. Heráclito tem um pensamento interessante porque ele começa a falar acerca do movimento. O seu princípio, para ele, tudo que é o princípio norteador já era o logos, já era o pensamento. E ele entendia que o fogo era o grande elemento que trazia a mudança no universo. Então, o que Heráclito faz é realmente pensar acerca do movimento. E aí a grande frase de Heráclito, o grande pensamento de Heráclito, vou eu colocar aqui para me nortear. O Heráclito ele está realmente nessa questão do movimento. E também da questão de duas realidades, a realidade una e a realidade múltipla. A realidade única das coisas e a múltipla, as várias coisas. E ele tem no pensamento dele as contradições, as mudanças, os ciclos. A tese dele mais famosa é de que nós não entramos, quando entramos numa água, né, quando entramos no rio, ou passamos pelo rio, quando eu entro no rio, nem eu, nem as águas do rio são as mesmas. Porque elas mudaram, obviamente. Então, tudo está em constante mudança. Esse é o pensamento de Heráclito, que é tão interessante. Todas as coisas mudam a todo tempo. Então, se você pensar, desde que você está vendo a gente aqui, vivendo, você mudou. As células do seu corpo já se transformaram. Você já perdeu células se renovaram. Você tinha pensamentos antes de entrar nessa live. Você agora começou a mudar os seus pensamentos. Você tem outros pensamentos a partir de agora. Então, você não é você. Você mudou. Mesmo nesses minutos que você está vendo essa live, você já mudou. Você já não é o mesmo. Você já passou por transformações. Então, essa é a grande contribuição de Heráclito, de trazer isso, a mudança. E aí ele tem algumas teses interessantes, alguns fragmentos. A gente só tem poucos fragmentos de outros filósofos que vieram depois, que trouxeram para a gente. Ele fala, a guerra é a origem de todas as coisas. Ou a guerra é a mãe de todas as coisas. É o conflito. No conflito é que as coisas são geradas. As coisas terminam e as coisas nascem. Ele fala acerca do fluxo eterno de todas as coisas. Todas as coisas estão em eterna mudança. Ele fala também que o logos, o pensamento, é a medida, a proporção de todas as coisas. E a sua arqueira, o seu princípio último, é o fogo. E o fogo é o princípio originador de todas as coisas. É o fogo que transforma, é o fogo que acaba,
E é interessante ele pensar sobre isso. Realmente, o fogo, ele faz isso. A gente coloca coisas no fogo, elas se transformam. O alimento que se transforma, algo que a gente queima, que se acaba, que se vai. Tudo isso através do fogo, através da mudança do fogo. Então, o pensamento principal de Heráclito é exatamente isso. Tudo está em constante mudança. E aí ele também fala que há a harmonia dos contrários. Então, em Heráclito, a gente tem um pensamento dialético. Bem e mal, quente e frio. Então, tem que haver os conflitos para que haja harmonia. É só nesses conflitos que há a harmonia, é a harmonia dos contrários. Por isso que é um pensamento tão interessante. E é pensado, a gente pensa acerca disso até hoje. A gente fala sobre Heráclito. E aí, depois de Heráclito, um outro pensamento interessante para a gente falar é acerca de Parmênides. Se em Heráclito tudo está em constante mudança, a gente vê em Parmênides o contrário. Nada muda. Tudo está parado. Então, em Heráclito, tudo muda. Tudo está em constante fluxo. Já em Parmênides, não. Tudo está parado. Não há mudança. Porque a grande tese dele é essa. O ser é e o não ser não é. Vou repetir. O ser é e o não ser não é. Deu para entender? Pegou aí o... Meio bugado. É meio bugado. Meio bugado? Por quê? Porque se a gente for analisar, é um pensamento que ele remonta até mesmo recentemente o pensamento de Descartes. Que é o Por quê? ser ou não ser. Ser ou não ser? Exato. Ser ou não ser? Eis a questão. Isso aí é o Shakespeare que fala. Ser ou não ser? Não é isso? Exato. Exato. Aqui ele fala, o ser é e não ser não é. Então, em Parmênides, não há mudança. A mudança, na verdade, é uma ilusão. É mentira, não existe ilusão. É somente uma ilusão que a gente vive. Não há mudança de fato. Porque no seu pensamento, tudo o que está ao nosso redor, e até aquilo que não existe, existe se nós falarmos. Tudo existe. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Papai Noel. Papai Noel existe ou não existe, Rian? O que você acha? Não. Não existe? Por que não existe? Porque é uma figura mitológica. Figura mitológica. Mas, segundo o pensamento de Parmênides, o Papai Noel existe. Sabe por que o Papai Noel existe? Porque não existe papai, existe a figura do pai, não existe a figura do senhor barbudo, não existe a figura a roupa vermelha, não existe isso tudo? Existe, lógico. Existe. E eu não posso juntar tudo isso na minha cabeça, e quando eu falo Papai Noel, não aparece uma imagem na sua cabeça? Sim. Então existe. Igual sereia. Sereia também existe. Como é que não existe? Existe, ô Joacir? A sereia, mulher e peixe. Esses dois conceitos não existem? Mulher e peixe? E você não consegue juntar na sua cabeça quando eu falo sereia? Você não consegue ver essa imagem, Rian? Uhum. Então sereia também existe. O ser é, o não ser não é. Então, o não ser, você não pode falar, você não pode pensar, é impensável. Tudo que é falado, pensado, existe.
no pensamento de Parmênides. Isso aí a nossa cabeça começa a dar um nó, né? Já começa a bugar, né? Um pouquinho. O ser é, o não ser não é. Então não há nenhum, não tem como existir a mudança. Porque a mudança seria você parar de você ser quem você é. Isso é mudança. Então, eu sou o Thiago. Se eu passar por uma mudança, eu não sou mais o Thiago. Eu mudei, fui transformado. Então, não dá. Então, por isso que o pensamento de Parmênides é o uno. A gente tem o Heráclito, que é o múltiplo, que é a transformação, que é o fluxo. Em Parmênides, nós temos o uno. E nós temos como a sua arquê, o seu princípio de todas as coisas, o ser. Aí surge o ser. O ser é o princípio último de todas as coisas para Parmênides. Então, essa é a sua arquê, é o ser. E aí, o que nós temos do Parmênides é um poema que ele faz à deusa. E essa deusa o leva para uma jornada e fala para ele que tem dois caminhos. Fala que tem um caminho da opinião e o caminho da sabedoria, da verdade. E fala para ele que ele nunca deve se apoiar nas opiniões, mas ele deve procurar o caminho da verdade. Sempre esse caminho. E o caminho da verdade é que as coisas são. Tudo é. Não existe o não ser. Não existe a mudança. Não existe a transformação. E aí, nesse pensamento dos dois, se a gente colocar, é meio complicado, né, Joacília? Realmente. Mas esses dois pensamentos, tanto da mudança constante e do Heráclito e está tudo parado, Parmênides, do ser uno, do ser que não muda, nós temos o primeiro grande embate filosófico. Com a grande pergunta filosófica. A primeira pergunta filosófica é o que é verdade, o que é o real. Essa é a grande pergunta filosófica. É o grande norte filosófico. E até hoje a gente está se debruçando sobre isso. O que é a verdade? Você tem muitas teorias acerca da verdade. O que é? Uma das principais é a correlação. Né? É aquilo que é, o que os meus olhos observam, é aquilo que tem o seu nome relacionado. Então, aquilo é real. Aquilo é real. Mas tem várias teorias sobre a verdade. Uma outra questão é a questão do movimento. Por que as coisas movem? Ou será que as coisas se movem, ou é simplesmente uma ilusão dos meus sentidos? Eu estou em movimento, ou tudo isso é simplesmente uma ilusão dos meus sentidos? Essa é uma pergunta filosófica. E a filosofia ela se debruça exatamente pelas grandes questões, pelos grandes pensamentos. O que é a vida? O que é a morte? O que é a verdade? O que é o movimento? O que é o ser humano? Essas são perguntas filosóficas. Então, é a partir dessa curiosidade que lança o homem a filosofar. É isso que a gente está vendo, esse caminho que passa o ser humano na filosofia e de começar a filosofar. Então, é essa questão de perguntar, de questionar. Deixa eu ver aqui. Um rapaz que ia entrar aqui, ele conseguiu entrar. Só um minuto. Mas pergunto a vocês estão entendendo, conseguindo entender ou a cabeça já deu um nó? Fala pra mim. Dá para ir prosseguindo. Oi? Dá para ir prosseguindo. Dá para prosseguindo? Dá. Tá certo. Então nós temos esses dois grandes pensamentos. Da questão do movimento contínuo. E aí o problema do movimento contínuo é como é que eu vou saber que algo é alguma coisa? Se tudo muda. Se tudo está em constante mudança,
Nada é. Mas, pelo contrário, quando eu vejo se tudo está imóvel, se é uma coisa única, como eu consigo observar e as coisas mudam? Então, os dois pensamentos têm problemas. E aí a gente vai tentar resolver isso, talvez na próxima aula, com Platão, com Sócrates e Platão. Você vai falar isso na próxima aula. Então, nós temos esses dois grandes pensamentos. Depois disso, você tem Demócrito, que é um outro filósofo pré-socrático. Vou pegar ele aqui, interessante, porque o pensamento de Demócrito, ele coloca o átomo, ou a partícula mínima, ele tem um pensamento de tentando resolver esse problema entre os dois, que Heráclito e Parmênides colocam, ele coloca a questão do espaço para resolver. Então ele coloca o átomo como aquele indivisível, a menor partícula, indivisível. E esse átomo, ele se move. Então, para ele se mover, ele tem um pensamento de colocar o espaço. Agora nós temos um espaço. Então, você tem o átomo, que é indivisível, mas você tem o espaço também para que esse átomo possa se mover. Então, isso é uma outra evolução do pensamento, para tentar resolver a questão do movimento. Ou seja, esse átomo que se junta, a ideia é de que tudo é composto inteiramente de vários elementos indivisíveis, imperecíveis, eternos, chamados de átomo. Então, esse é o grande pensamento. E aí ele coloca o cheio e o vazio. Então, se há o espaço, se há as coisas, é porque há espaço. Então, há o vazio e há o cheio. Então, tudo é feito de átomos. Então, olha o pensamento, isso a gente está no século VI, antes de Cristo, e que só no século XIX para o XX que a gente viu a comprovação disso. Que já estava lá na Grécia Antiga. Então, esses pensamentos que vão colocando dos primeiros filósofos que surgem da Grécia Antiga, os pré-socráticos. Então, isso que é interessante a gente só passar por eles para entender mais ou menos como é que foi o início. E aí, na virada do século VI para o século V, a gente tem, ali no finalzinho, você tem uma guerra, na verdade, que é a derrota dos gregos para os persas, a segunda derrota dos gregos para os persas, em 579 a.C. E você tem depois, em 431 a.C., a Guerra do Peloponeso. E nesse período, você tem um período de prosperidade da Grécia, muito grande. E a partir desse movimento, desse momento de prosperidade, você tem o surgimento de outros pensamentos. A gente está na Grécia, na aristocracia grega, que é interessante, e do pensamento aristocrático grego. Você tem os valores aristocratas, principalmente dos que a gente chama de kaloi e kagatoi, que são os bons, os belos, que eram os aristocratas, que eram os homens guerreiros, que você tem as virtudes, a gente chama as virtudes de arete aristocrática, da virtude da coragem, da verdade, da justiça. Tudo isso são pensamentos que estão no pensamento aristocrático, dos melhores. Os aristocráticos são os melhores. Aristói significa isso. Aristocracia é o poder, o governo dos melhores. Então, os aristocratas que mandavam ali na Grécia, em Atenas, em Esparta. Só que a partir desse movimento das guerras e dessa prosperidade,
você tem também a mudança do pensamento aristocrático para um pensamento diferenciado disso. Da aristocracia, a gente passa para a democracia. E aí, a partir do século V, surge a democracia grega. E aí, o que tem a democracia grega? O que é o grande avanço da democracia? Você tem a polis, a cidade grega, e dentro da polis você tem a ágora, que era o lugar em que se podia falar e tratar sobre os negócios da cidade. Nasce a política. E a política é uma coisa boa. Era uma coisa boa. Está complicado. Mas a política são as coisas da cidade, os negócios da cidade. Então, os cidadãos de Atenas, a Esparta continua com a aristocracia. Na Grécia, em Atenas, você tem a democracia, ou o poder do povo. Como tem essa prosperidade e aumenta, né, nesse momento, você tem o surgimento dessa classe, né, de comerciantes, que começam a ter dinheiro. E aí as aristocratas começam a descer, né? O pensamento aristocrata começa a entrar em declínio. E aí essa nova classe, né, dos comerciantes e daqueles que estão realmente fazendo dinheiro em Atenas por causa do comércio, ele começa a crescer. Então, nesse período, começa um relativismo muito grande sobre esses valores aristocráticos. E aí, dentro disso, desse novo pensamento, surge os professores na época, que são os sofistas. E aí eu vou compartilhar aqui a tela, ver se consegue ver aí. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Aqui, PowerPoint. Consegue ver aí, ô Rian? Entrou. Entrou? Legal. Uhum. Então, você tem o início desse novo pensamento, né? Que é o movimento, perdão, que são os sofistas. E quando a gente fala sofista, hoje em dia, sempre se leva para o mal, né? Para o ruim. Né? Sofistas como aquele que inventam pensamentos, que querem, com a sua retórica, eles querem ludibriar, querem enganar. E a gente tem muito desse pensamento por causa de Platão, a gente vai ver isso. Platão criticou muito os sofistas. Mas os sofistas, a gente pode também colocar assim, pode ser um pensamento ruim contra eles, mas pode ser também bom, porque eles que fizeram com que a filosofia mudasse, porque a gente tem os pré-socráticos que tratavam da natureza ou da physis, a gente passa no movimento dos sofistas para eles pensando acerca do homem, do ser humano. Então ele passa a partir das questões dos seres humanos, a perguntar sobre as relações do ser humano na cidade, na polis grega. Como a gente falou, a democracia. Então a democracia nós tinha ágora, em que eu podia falar os cidadãos. E é importante falar quem eram os cidadãos de Atenas. Eram os nobres, mulheres, escravos e jovens. Não tinham vez, não falavam. Só quem podia falar eram os aristocratas, né? Eram os nobres. Né? Então, o resto da população não falava. Então, você tem... Por isso que você conseguia. Na Grécia, você tinha o voto direto. Hoje, a gente não tem voto direto. Né? Nossa democracia é por representatividade. Nós damos o nosso voto para alguém,
para um deputado, um vereador, um presidente, e ele nos representa. Nosso voto é representativo. Na Grécia Antiga, não. Na polis, cada um era um voto. Cada pessoa era um voto. Então, ela podia falar. Então, se você pode mudar os rumos da cidade, da polis, através da fala, é óbvio que a retórica ela iria crescer nesse momento. E apareceria alguém para vender isso. É claro. Né? Em todo momento acontece isso. Né? A gente vê isso agora. Tem gente ganhando dinheiro com a tragédia. Então a gente vê. Começou isso, caiu a aristocracia em Atenas, surge a democracia. A democracia que vale o discurso, a fala, a retórica. Então, por causa disso, surgiram professores que começaram a ensinar a arte da retórica, de como falar bem, de como defender o seu ponto de vista. Então, são esses professores, eles ganhavam para isso, que eram chamados de sofistas. E aí, sofista vem de sófo. Sófo significa sábio. Então, existia essa palavra antes, eram os sábios. Mas, a partir deles, esse nome, sofista, foi usado de forma pejorativa, forma ruim, né, desses sábios. Então, eles começam. Então, a gente tinha a preocupação com a physis, a gente passa para um ser humano. Uma outra coisa que passa também é do direito natural aristocrático, né, o direito aristocrático, que era dos deuses, que acreditavam que era divino. Os aristocratas eram filhos de deuses, eram semideuses. E aí, com a mudança da sociedade grega, começa-se a colocar em xeque esse pensamento da lei natural para essa nova lei do direito adquirido, que eu poderia ter o direito, aprender a arete, aprender os valores, porque não se acreditava que um homem podia aprender esses valores aristocráticos. Mas com os sofistas, eles estavam dispostos a ensinar a arete, as virtudes. Só que os sofistas, eles ensinavam não a virtude de fato, mas como você falar bem. Então você não precisava exercer a virtude, mas você precisava falar bem sobre, e que as pessoas olhassem para você e falassem: olha, esse cara fala muito bem. Eu vou comprar o que ele está falando. Eu vou votar naquilo que ele está falando. Então, conforme você melhor falasse, eles perceberam isso. Eu não precisava ser um herói grego. Eu não precisava ter lutado nas batalhas. Eu precisava dominar a arte da retórica. Eu precisava falar bem. Eu poderia falar bem. Eu ganhava toda a ágora. Eu seria ouvido e eles aprovariam a minha proposta, aquilo que eu queria falar. Então, eles subvertem. E aí a gente vai ver mais na frente como Sócrates fala contra isso. Ele fala: não, isso está errado. Tem que ter verdadeiras virtudes. As virtudes têm que ser verdadeiras. Não pode ser isso, somente na retórica, somente na fala. Se a gente pensar, os sofistas criaram os políticos, né, de hoje em dia, né, que conseguem dobrar, que conseguem falar o jeito que eles querem e aí manipular, né, a verdade. O objetivo dos sofistas era treinar os jovens que consideravam necessários para se dedicarem à política, né, aos negócios da cidade. Política como negócio da polis, da cidade. Então, os sofistas eram um tipo de professores, né, que eles iam visitando as cidades, falando com os jovens, e como eles poderiam aprender a falar, a oratória, a argumentar.
para persuadir as assembleias, falar na água. Então, eles cobravam aos seus alunos, e aí a gente pode, talvez, falar aqui de Platão, né? Platão odiava os sofistas, e chamava os sofistas de prostitutos do saber, porque eles se vendiam. E se fazia isso, se ensinava naquela época. Era normal ter o discípulo e mestre, mas não se pagava por isso. Você não pagava. Você simplesmente ensinava as pessoas, elas queriam seguir. O Sócrates foi um desses. E aí você pode falar até que será que Sócrates era um sofista? E aí tem tese sobre isso. Mas Sócrates não recebia. Ele simplesmente falava, trazia os jovens, perguntava a eles, tentava ver o de fato eles sabiam, a gente vai ver isso na próxima aula, da técnica socrática, da maiêutica. E ele não cobrava para isso, mas os sofistas iam e cobravam, e ganhavam muito dinheiro. Talvez isso possa ter causado algum tipo de inveja ali em Platão, né, para ele falar tão mal dos sofistas. Então, esses sofistas eram os professores que ensinavam a arte da retórica e recebiam para isso. Você tem alguns filósofos, alguns sofistas que são os mais famosos. Eu queria abordar pelo menos 3, são vários, para a gente terminar a aula. Está dando quase 53 minutos. Então, eu vou derrubar a live agora, só para a gente terminar isso. Eu devo demorar uns 15 minutinhos e a gente termina essa aula. Certo? Eu vou derrubar a live agora. E aí você entra de novo. Certo? Porque o meu estão 53 minutos. A live no Instagram demora 1 hora. E aí você entra de novo. Certo? Vou fechar aqui e aí você retorna. Vou colocar aqui. Agora, como é que eu faço? Deixa eu pausar aqui a gravação. Só esperando aqui. E aí, o que você está achando, Rian? Tá dando para acompanhar? Como é que tá? Dá. Estou fazendo algumas anotações aqui, aí sempre dá para relacionar uns pontos a outro. E é bom que é uma aula bem abrangente mesmo, essa que tu tá fazendo. Tem alguma pergunta? Você está anotando aí? Enquanto o pessoal está entrando? Eu tenho uma que eu até anotei aqui, que é sobre o aspecto histórico. Sim. Tem relação o período helenístico com a, como é que eu posso falar? Com a cultura grega em si. Sim. Ela é helenística? Sim, sim. Elas, vem de elas, né, que significa Grécia, né? Porque, Pode pelo que eu falar. estudei, o helenismo ele teve por fundamento a cultura predominante da Macedônia, não foi no caso? Quando o Alexandre o Grande ele chegou Isso. na, Isso é na depois. Grécia. O pensamento helenístico é depois. A gente vai ver isso depois. Né? Depois é porque a Grécia tem a queda, né? Aí Alexandre Grande, que é macedônico, ele é discípulo, né, de Aristóteles. Aristóteles, um grande filósofo. Então, Aristóteles ensina tudo a Alexandre Grande e Alexandre Grande vai conquistando. Você tá me vendo aí? Não, né? Tá vendo a tela, né? Tô olhando o Tá. PowerPoint. Agora foi. Agora tá normal. Agora foi. Então, o Alexandre Grande era o discípulo de Aristóteles. Aristóteles ensina tudo a ele.
Alexandre Grande vai nas suas viagens e ele vai impondo, colocando todo o seu pensamento, né? Então vai para o Egito, vai para a própria Grécia, vários locais, impondo os seus pensamentos. E aí, no período helenístico, você tem a queda da polis, porque quando a Grécia é derrotada, você tem a Guerra do Peloponeso, que é entre as cidades gregas, e aí você tem também uma outra guerra, os persas, que detonam a Grécia, então fica muito enfraquecido. E aí você tem o crescimento da Macedônia, Aristóteles já vê isso no futuro. Mas é um movimento, o período helenístico é de declínio. Então, é de muito descrédito o pensamento. Você tem Pirro, você tem alguns filósofos, você tem Epicuro, que é um outro filósofo desse período, que eles quer fazer uma filosofia fora da cidade, porque a polis foi destruída. Então, eles não acreditam mais na cidade. Então, eles fazem uma filosofia fora da cidade. Então, é uma filosofia muito relativista, né, nesse período. Então, mas a gente vai ver o período helenístico. Seria mais para frente. Ok. Rosenildo tá aí? Não, acho que não tá não, né? Cadê ele? Então, retomando. Então, nós temos esse pensamento dos sofistas. E aí eu queria falar sobre 3, pelo menos. Mais famosos, Protágoras, Górgias. Nós temos também o Trasímaco. Esses 3 sofistas. Você tem os sofistas maiores e os sofistas menores. Os sofistas maiores são os que vieram primeiro, os menores foram os discípulos desses sofistas, e eram bem mais radicais. O primeiro desses é Protágoras. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui você tem Protágoras. Esse camarada aí escreveu alguns livros, provavelmente o seu livro dos deuses, mas a gente não tem livro dos sofistas. Nós temos trechos, né, que outros filósofos falaram sobre ele. Então, nós sabemos poucas coisas. Temos as obras de Platão, que falou muitos deles. A gente vai ver isso. Os diálogos socráticos são geralmente com sofistas, estão ali debatendo com Sócrates. E Sócrates sempre sai ganhando das disputas. E o pensamento do Protágoras o homem é a medida de todas as coisas. Ele continua. Das que existem. Eu não consigo chegar aqui. Calma aí. Das que existem por aquilo que são e das que não existem por aquilo que não são. O homem é a medida de todas as coisas. Não sei se você já ouviu essa frase. A frase é de Protágoras. Então, ele é o primeiro que coloca o homem como centro. E a gente pode falar como início do humanismo. Porque a partir disso ele coloca o homem como centro do pensamento. Não era mais a physis, não era mais os deuses, não era mais a aristocracia com os valores eternos, mas agora era o homem que fazia as suas próprias leis. Cada ser humano, cada homem poderia fazer as suas próprias leis. E aí a gente tem 2 vertentes desse pensamento do homem como medida de todas as coisas. Nós podemos entender o homem em particular e concreto, o indivíduo, está afirmando um relativismo radical para que cada homem tivesse a sua verdade. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, cada ser humano teria a sua própria verdade. Então, nós temos um relativismo radical, né? Chega a um subjetivismo.
ou o Protágoras entende homem como a raça humana, o ser humano. Então, nós temos um relativismo social. Então, o ser humano é que faz as leis, não são os deuses. Então, são os seres humanos que fazem as suas leis. Então, a cidade, ali o local, ele que faz as leis. Então, você percebe o início do pensamento de subverter. Nós temos o pensamento aristocrático, que é eterno, que tem as suas leis naturais, que não mudam, e você tem o nomos, que são as leis que mudam, que são dos seres humanos. Então você tem esse embate ali na democracia grega. Então, é esse pensamento que começa o relativismo ali em Protágoras. Por isso que é interessante nós passarmos por ele. O outro importante é Górgias. E Górgias, o seu pensamento, ele pode ser dividido em 3 teses. Ele começa assim: o ser é, mas nada não é. O ser é, mas nada não é. Quer dizer, nada existe. O ser não existe. A segunda coisa, se algo existisse, seria incognoscível. Se o ser existisse, não poderia ser conhecido ou pensado. Então, nós não poderíamos pensar no ser. E a terceira coisa, se fosse conhecível ou cognoscível, ele seria incomunicável. Então, a palavra, como instrumento de comunicação, é idêntica ou diferente de quando se pensa. Olha isso. O ser é, mas nada não é. Se o ser existisse, não poderia ser conhecido ou pensado. Se fosse conhecido, ele seria incomunicável. Então, é o ceticismo radical. Nós não podemos conhecer absolutamente nada. Porque entenda, o que está por trás desse pensamento? Quando eu falo, por exemplo, árvore, garanto que se formou uma imagem na sua cabeça de uma árvore, certo? A imagem da árvore que surgiu na sua cabeça é totalmente diferente da árvore que está na minha cabeça, totalmente diferente da árvore do Rian ou do Joacílio, do Rosenildo. Cada um de nós pensou numa árvore diferente. Então, quando eu falo árvore, eu nunca atingiria um conceito que eu quero passar de verdade que está na minha cabeça do que é uma árvore. Deu para entender isso? Ian, entendeu, Rosenildo? Fala aí. Beleza pura. Deu para entender? Cada um tem a sua árvore, do seu jeito de enxergar. Exatamente. Então, o ser não existe. Se ele existisse, seria incognoscível, não poderia pensar sobre ele. E se ele existisse, eu não conseguiria falar. Então, ele dá esses pensamentos somente para quebrar todo tipo de verdade. Para ele não está interessado com a verdade. Ele não quer nem saber. Ele quer saber como eles podem ganhar uma discussão. É isso que eles querem saber. Por isso que são essas teses. Como é que eu posso ganhar? Como é que eu posso, lá na Assembleia, ganhar atenção, ganhar os votos? Que as pessoas escutem o que eu estou falando. É isso que eles querem. Entendeu? É isso que eles querem. Então, por isso que eles subvertem tudo. Então, as teses do Borges, a gente pode assumir um niilismo do ser. Oi? Vai falar alguma coisa? Então, a gente assume um niilismo. Outro também, o interessante, que é o Pródigo, e ele trabalha a questão dos sinônimos das palavras. Então, ele para argumentar, né, a sua grande pensamento é realmente de trazer os sinônimos das palavras.
para que ele pudesse realmente subverter a linguagem, para que ele pudesse falar melhor. Então, ele também no seu livro, né, Periteon, né, que é sobre os deuses, uma concepção naturalista e racionalista da religião e dos deuses. Então, é por isso que nós temos esse pensamento dos sofistas, abandonando a areté aristocrática, as virtudes aristocráticas, abraçando o nomos, a lei da cidade, e eles querendo subverter, de alguma forma, essas leis. Eles querem fazer isso. Então, nós temos um grande, realmente, embate filosófico a partir disso, a partir dos sofistas. Esse abandono, a gente viu dos pré-socráticos, que é um abandono da physis, da natureza, de pensar que, para se voltar para o ser humano e as suas questões. É isso que é interessante. E principalmente da sua retórica. Então, acredito que esses três dos sofistas são os mais interessantes para a gente abordar. Tem outros sofistas, vou passar uma listagem para vocês. Mas nós já estou cansado já tem quase 2 horas de live. Entendeu? Então, para você, para os alunos, então eu vou disponibilizar um arquivo no Word, né, ou coloco em PDF, falando sobre os sofistas. E também, se você quiser, que está me acompanhando aí, que principalmente o Rian, acho que eu vou abrir o Google Classroom, aí eu passo para vocês, certo? O documento e a próxima live. Eu acredito que realmente na quinta-feira, esse horário de 7 horas, certo? A gente vai ter a nossa live. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Rosenildo e Rian. Tranquilo, tá bem. Tranquilo? Tranquilo. E o Rian? Rian, me ouve? Tá no mudo aqui. Cadê? Rian, me ouve?